Olá meus amigos, tudo bem? Aqui com vocês Laércio Dart. Este é o vídeo da evolução do transporte coletivo de São Paulo. Aqui você verá a evolução desde 1865 até os dias atuais. Ainda no século XIX, o primeiro meio de transporte eram os tilburies de tração animal. Transportavam de 2 a 4 passageiros e eram puxados por 4 ou 6 cavalos, conhecidos também como diligências. Realizavam linhas no centro de São Paulo, entre o Largo da Sé e a Estação da Luz. Faziam também um trajeto de São Paulo a Santos todos os dias. Saíam de manhã e voltavam no final do dia. Os tilburis fizeram muito sucesso, mas já se mostravam inadequados. Era preciso um meio de transporte mais confortável e estável. Então chegaram os bondes com tração animal. O serviço de bonde tração animal foi inaugurado na cidade de São Paulo no dia 12 de outubro de 1872. Tudo isso aconteceu devido à chegada da ferrovia em São Paulo em 1865. Os bondes de tração animal transportavam de 10 a 12 passageiros. Nesta época, era o único meio de transporte que ligava o centro da cidade aos bairros. Os percursos eram feitos de um só fôlego. Havia em vários pontos do trajeto lugares de parada obrigatória. Ali, o bondinho descansava da caminhada e trocavam seus burros da viagem por burros descansados, que ficavam à espera, atrelados e resignados. Substituídas as alimárias, lá seguia o bonde até o fim do trajeto. O bonde de tração animal circulou na cidade de São Paulo até 1907. Este é o bonde de tração animal que está em exposição no Museu da CMTC. A virada do século XX marcou uma revolução tecnológica no transporte público paulistano. Em 7 de maio de 1900, a Light inaugurou a primeira linha de bondes elétricos, ligando o Largo São Bento até a Barra Funda. Ainda em 1900, a rede já contava com 9 linhas, 25 bondes e 24 quilômetros de trilhos, transportando 3,4 milhões de passageiros em seu primeiro ano. Em julho de 1900, o serviço já alcançava as avenidas Paulista, São João e Rua Augusta, consolidando essas vias como eixo de mobilidade e crescimento urbano. O bonde se expandiu por toda a cidade. São Paulo virou um verdadeiro canteiro de obras. Trilhos de bonde para todos os lados, ligando o centro aos bairros. Os primeiros bondes eram importados dos Estados Unidos, eram pequenos e abertos. Entre 1924 e 1925, uma grande estiagem provocou escassez de energia, obrigando a Light a reduzir a frota de bondes e abrindo espaço para o surgimento das primeiras empresas de ônibus. Pequenos microempreendedores já tinham uma visão de que São Paulo iria se transformar em uma grande metrópole. Esse tipo de transporte começou a ganhar espaço, pois era mais flexível que o bonde. A primeira jardineira surgiu em 1910, com a empresa Irmãos Grassi. As linhas eram curtas e o serviço bem primitivo. Os proprietários desses ônibus tinham de 1 a 2 veículos. Em 1927, o empresário Luiz Gatti inaugurou uma linha de auto-ônibus entre São Paulo e Santos. Em 1932, São Paulo já tinha mais de 400 jardineiras. No mesmo ano, foi fundada a empresa Auto-ônibus Jabaquara, que em 1949 virou Viação Cometa. Em 1934, foi fundada a empresa paulista de auto-ônibus Moca. Nesta época, São Paulo já tinha 1 milhão de habitantes. Em 1935, chegou a linha de jardineira do centro para o Bom Retiro. Os trabalhos das jardineiras
eram muito desorganizados. Era preciso um gestor para colocar ordem na casa. Em 1946, a CMTC assume a gestão de transporte coletivo de São Paulo, organizando as jardineiras e também os bondes. Nesta época, a CMTC já contava com mais de 500 bondes e realizava linhas por vários bairros de São Paulo. Vamos conhecer alguns. Bonde para o bairro da Penha. Bonde para o bairro da Lapa. Bonde para Santana. Bonde para Pinheiros. Bonde para Vila Maria. Bonde para Casa Verde. Bonde para o Belenzinho. Bonde para Barra Funda. Bonde para Vila Prudente. Bonde para Liberdade. Bonde para Santo Amaro. Bonde para Moca. O bonde na Moca chegou em 1902. Bonde para Vila Mariana. Bonde na Avenida Paulista. A CMTC organizou e melhorou o sistema de bonde, porém nos anos 60 eles já eram obsoletos e a novidade era o trólebus. A CMTC começou a importar trólebus dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Os trólebus chegavam no Porto de Santos e iam direto para a garagem da CMTC na Aclimação. A primeira linha de trólebus de São Paulo foi inaugurada no dia 22 de abril de 1949, ligando a Praça General Polidoro à Praça João Mendes. Alguns anos depois, a linha foi prolongada, saindo da Praça Machado de Assis até Cardoso de Almeida, região do Pacaembu. Nos anos 50, a CMTC já tinha 70 quilômetros de rede, 16 linhas e 155 trólebus. Nessa época, o trólebus com suas cores vermelhas era um verdadeiro charme nas ruas de São Paulo. Os trólebus importados custavam muito caro para a CMTC. Para economizar e aumentar o número de veículos, a CMTC começa a fabricar seus próprios trólebus. Entre 1963 a 1971, a CMTC construiu 153 trólebus. Nesta imagem, podemos ver o primeiro trólebus construído pelos engenheiros e mecânicos da CMTC. Nos anos 50 e 60, a CMTC investiu também em novos ônibus a diesel, veículos modernos e muito confortáveis na época. Vamos ver agora algumas imagens da CMTC em São Paulo, anos 50 e anos 60. Em 1956, a CMTC traz para São Paulo o Papa Filas. O Papa Filas foi uma alternativa de transporte coletivo nas grandes cidades, pois os ônibus comuns não conseguiam suprir a alta demanda de passageiros. Foram adquiridos pela CMTC 50 unidades do Papa Filas. Papa Filas era uma mistura de ônibus com caminhão, que na verdade era um semi-reboque. O cavalo que puxava o ônibus
era uma das marcas mais conhecidas e potentes da época, o famoso Fenemê. Circulou na cidade de São Paulo entre 1956 até o início dos anos 70. Outro meio de transporte comum em São Paulo nos anos 50 era o pau de arara. Usavam-se caminhões improvisados. Na carroceria dos veículos eram colocadas tábuas que serviam de assento. Uma lona era usada de cobertura para proteger os passageiros do sol e da chuva. O pau de arara foi bastante usado dentro da cidade de São Paulo e também para viagens, trazendo migrantes do norte e nordeste do Brasil. Não oferecia as mínimas condições de segurança ou conforto. Em 1976, a CMTC inaugurou em São Paulo o transporte por ônibus executivo. O valor era mais caro, mas o conforto compensava. Geralmente, o cobrador era uma mulher e ficava sentada nos fundos do ônibus. Não era permitido passageiros em pé, apenas sentado. O executivo funcionou até o início dos anos 90. No final dos anos 70, a cidade de São Paulo ganha 290 novos trólebus e novos corredores de ônibus, como o corredor Paz de Barros. A linha de trólebus que circula até hoje no corredor Paz de Barros é a linha 3160, Terminal Vila Prudente, Terminal Parque Dom Pedro. Até o final dos anos 80, a CMTC já operava 480 trólebus, 21 linhas e 343 quilômetros de rede. Olha aí o Terminal Vila Prudente nos anos 80. Terminal Vila Carrão. Antigo Terminal São Mateus. Terminal Casa Verde. A maior compra da história da CMTC foi em 1980. Foram adquiridos 2.000 ônibus monobloco O362. Vamos ver algumas imagens desses ônibus rodando em São Paulo nos anos 80. Misturado com os ônibus da CMTC nas ruas de São Paulo nos anos 80, estavam os inesquecíveis veículos das empresas particulares, com suas lindas cores, conhecidas como saia e blusa. Não podemos esquecer das lotações,
também conhecidas como peroeiros, circulou por São Paulo entre o início dos anos 80 até final dos anos 90. A lotação surgiu como alternativa do transporte, pois as empresas de ônibus não entravam em alguns bairros, além de os ônibus circularem lotados e com intervalos demorados. Dizem que cada motorista da lotação tinha entre 15 e 20 namoradas. Será? Lotação Guaianazes. Adianta a passagem. Dá uma apertadinha aí que cabe mais. Evitar Marechal Tito. Fiscalização do DTP. Usar alternativas. Eu fico imaginando como seria os peroeiros atualmente. Será? Era uma verdadeira guerra, a disputa por passageiros entre peroeiros e empresas de ônibus. Muitas dessas disputas acabavam em briga e algumas vezes em acidentes graves. Aos poucos, os peroeiros foram se organizando e no início dos anos 2000, as lotações foram regulamentadas pela Prefeitura de São Paulo e viraram cooperativas. Um grande abraço a todos meus amigos peroeiros de Guaianazes, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Itaquera e São Mateus. Ainda nos anos 80, chegaram os veículos mais potentes da CMTC, o Caio Amélia Volvo. Este modelo de ônibus ficava na garagem São Miguel, e a linha mais conhecida era 1178 São Miguel Correio. Outro veículo potente da CMTC nos anos 80 era o Marco Polo Torino Scania. Ainda nos anos 80 chegaram os monoblocos O364. Em 1987, a CMTC fabrica o famoso Fofão, ônibus de 2 andares, ideia do então prefeito Jânio Quadros. No final dos anos 80, a CMTC faz sua última aquisição de ônibus antes da privatização. São os monoblocos O371. Eram veículos bonitos, muito macios e confortáveis na época. A CMTC foi privatizada em 1994. Suas linhas foram repassadas para empresas particulares. Após a privatização da CMTC, a Prefeitura de São Paulo criou a São Paulo Transporte para gerenciar o transporte da cidade. Atualmente, a cidade de São Paulo recebeu centenas de ônibus elétricos a bateria. Por um lado, isso é muito bom no sentido do meio ambiente. Mas será que a cidade de São Paulo está preparada para recarregar essas baterias durante a noite? Afinal, em breve serão milhares de ônibus recarregando ao mesmo tempo. Lembrando que os trólebus já circulam há mais de 70 anos na cidade de São Paulo. Estão conectados direto na rede, sem necessidade de baterias. Eles também não poluem e não fazem ruídos, além de fazer parte da história de São Paulo. Vamos lutar juntos pela preservação do trólebus. Olá meus amigos, tudo bem? Aqui com vocês Laércio Dart. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.